Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontos de Encontro. Hoje temos o grato privilégio de ter connosco a Susana Fonseca, já vou apresentá-la, vice-presidente da Zero. Obrigada, Susana, por esta disponibilidade, por esta fantástica oportunidade de falarmos um bocadinho. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu conheci a Susana, mais à frente já vamos falar sobre isto, mas eu conheci a Susana numa formação da Zero para eco-embaixadores, uma formação muito interessante e a partir daí fiquei com mais vontade ainda de falar um bocadinho mais consigo sobre este tema. O tema de hoje é Uhum. os químicos da nossa vida, ou os químicos na nossa vida. E então, quem é a Susana Fonseca? Ela é vice-presidente da Zero, como eu já disse, é doutorada em Sociologia pelo ISCTE e fundadora e vice-presidente, repetindo, da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. É isso? Está certo? Exatamente. Coordena então aqui a área das sociedades sustentáveis e novas formas de economia. A Zero tem mais áreas, também já vamos falar um bocadinho sobre isso. Atualmente colabora nesta. Foi investigadora na área da Sociologia do Ambiente no ISCTE e, mais recentemente, no Instituto de Ciências Sociais, durante mais de 2 décadas. Faz parte do grupo de fundadores da Copérnico, Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável, a primeira cooperativa de energias renováveis em Portugal. Também já vamos falar um bocadinho sobre que papel é que tem esta cooperativa. Portanto, agora vou passar a palavra à pessoa que se vai apresentar. Quem é a doutora Susana? Quem é que é a Susana Fonseca? E como é que nasceu este interesse por esta área da sustentabilidade, da ecologia? Quando? Desde pequenina, depois mais crescida? Como é que foi? Conte lá. Ora, é um prazer, já agora, só para reforçar e agradecer mais uma vez o convite. Então, eu vou começar desde já, porque eu falo muito, a Rosária já sabe, já tive na formação, já sabe que eu falo muito e, portanto, esteja à vontade também para cortar aqui se eu começar a Tudo alongar-me em bem. demasia. Bom, isto de facto já começou há algum tempo, este interesse pelo ambiente. Portanto, eu vinha na área A, na antiga área A, portanto, na área de ciências, quando estava no secundário, e houve uma altura em que na minha escola foi desenvolvido um projeto para recolher papel. Portanto, eu ainda sou do tempo em que não havia os ecopontos na rua, havia apenas o vidrão e etc. Não é? Portanto, e começou a haver esta iniciativa na escola de colocar junto à sala de professores um contentor para recolha de papel. E eu achei que aquilo fazia todo o sentido, e comecei a levar o papel de casa. Eu fazia 30 minutos mais ou menos a pé, todos os dias, mas ainda assim achava que fazia todo o sentido e levava todo o papel, porque era que nós já não precisávamos em casa, levava para reciclar. E a partir de um determinado momento, para reciclar, não tanto para ser recolhido, para depois posterior reciclagem. E a partir de um determinado momento o projeto terminou. Ou seja, ainda durou uns meses, mas depois, por uma razão. Alguns diziam que era porque aquilo criava uma grande confusão ali à porta da sala de professores, mas também não sei, porque depois normalmente é preciso, não havia um sistema, não é? Portanto, era preciso que a Pois. empresa também tivesse interesse de ir lá buscar. Pronto, eu não sei exatamente qual foi a razão principal, mas o facto é que o projeto terminou. E esse foi talvez o primeiro momento na minha vida em que eu me confrontei com esta perspectiva de, então, mas eu tenho um recurso que é valioso, então eu agora vou voltar a pô-lo no lixo. Vou pô-lo no lixo ainda nos resíduos indiferenciados. Na altura eu não lhe chamava resíduos indiferenciados, chamava-lhe lixo, não é? Sim, aquilo começou a não fazer sentido. Mas a Susana era aluna nessa altura. Eu era aluna da escola, exatamente. Ok, Sim, ok. sim, sim. Pronto, era aluna, devia ser, eu acho que aquilo foi o projeto, foi bem no décimo, quando eu andava no 1138º ano. Pois. E pronto, e a partir daí eu diria que foi aí que ficou o bichinho. Os meus pais não eram ativos civicamente, portanto não havia essa tradição, digamos assim, na família. Não havia associações de defesa ali na minha zona, não é? Eu morava no Seixal e ainda moro aqui nos arredores de Lisboa, na margem sul, e de facto não havia propriamente assim um outro chamamento que não fosse aquilo. Portanto, de facto, foi uma constatação de uma, que para mim era uma irracionalidade, que é deitar fora uma coisa que ainda podia ser usada, não é? Portanto, isto Aham. também tinha a ver com a filosofia também na minha casa. Nós éramos muito regrados no uso dos recursos. Na altura, muitas famílias eram, pela razão que hoje felizmente já não é tão marcante, pelo menos por uma larga faixa da população portuguesa, ainda continua a ser para uma outra faixa, que é a questão financeira, não é? Portanto, não se desperdiçava água, não se desperdiçava luz, não se desperdiçava alimentos, porque havia, obviamente, muito maiores restrições no acesso a estes bens. E, portanto, estava muito habituada a fazer uma gestão muito regrada daquilo que tinha. hum,
E, portanto, aquilo começou, foi a partir daí. Portanto, depois também terminei o meu 12º, fui para a universidade, acabei em Sociologia, eu tentei Psicologia, mas as coisas não tinham corrido bem nas específicas e, portanto, acabei em Sociologia. E devo confessar que foi das melhores coisas que me aconteceu, porque eu acho que às vezes a vida nos prega assim umas partidas para bem de nós, Parecem para o nosso mal, bem. parecem más na altura, mas depois no futuro acabamos por perceber que valeu a pena, não é? Sim, e por acaso, quer dizer, acabei por descobrir uma área que agora, olhando para trás, me parece estar mais de acordo com aquela que é a minha postura, do que se eu tivesse ido para a psicologia. Embora a psicologia também tenha a psicologia social e, portanto, que trabalha também aqui a componente da sociedade, não é? Mas, de facto, aquilo que eu gosto de trabalhar é muito mais digamos assim, o todo, não é? Ou pelo menos uma parte do todo e não o indivíduo, em particular. Portanto, eu não, mas claro que isto uma pessoa só vai descobrindo também à medida que vai amadurecendo e vai tendo experiências. E, portanto, aí depois eu fui para o ISCTE, e gostei muito então desta experiência de estudar a sociologia. E penso que vai no 3º ano, juntei-me ao grupo de ambiente, que já havia, portanto, que já existia. Também fiz sociologia do ambiente, portanto, aí já no 4º ano. E no 5º ano, quando ainda sou do tempo das licenciaturas de 5 anos, fiz o 5º ano, a dissertação também nesta área da sociologia do ambiente, sobre percepção de risco. Pronto, e foi assim que começou. Depois, quando fiz a minha defesa da tese de licenciatura, tive a sorte de ser contratada no mesmo dia pelo arguente que arguiu a minha tese, e comecei a trabalhar no Observatório, Ambiente e Sociedade, portanto, que era uma conjugação do antigo IPAMB, que hoje podemos dizer quase que era o equivalente à Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, o ISCTE e o ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e que trabalhava esta componente da sociedade e ambiente. E depois, no meu primeiro projeto de investigação, eu tive que ter contacto com várias ONGs de ambiente portuguesas. E entre elas tive contacto com a Quercus e pronto, e depois ofereci-me como voluntária e foi aí que começou. Portanto, depois fui dirigente também da Quercus durante muitos anos. Depois, entretanto, da Quercus, acabou um grupo por sair, já há muitos anos passados, não é? E pronto, e depois fundámos a Zero e cá estou. O mais resumido que consegui, Rosário. A Zero tem quantos anos Vai neste? fazer 10 anos. 10 anos. Vai fazer 10 anos De agora para a qualquer semana. forma, no fundo, as áreas da Quercus também acabaram por vir para a Zero, não é? Porque a ideia aqui é sustentabilidade, ecologia, penso Não, eu. claro, claro. Houve aqui só talvez uma pequena diferença que é, pronto, nós muitas coisas tentámos fazer um bocadinho diferente na Zero e é um trabalho em contínuo, não é? Porque não nos é também simples, tentarmos cada vez mais explorar as pontes, exatamente também falou de sustentabilidade, explorar as pontes entre a parte da economia, da sociedade e do ambiente, ou seja, não focarmos apenas só na questão ambiental, porque estas pontes existem e se queremos chegar a públicos mais alargados, aquilo que nós sentimos é que temos que ter aqui também um discurso que demonstre porque é que é tão importante cuidarmos do ambiente, porque do Claro. nosso ponto de vista isto é óbvio, desde logo porque é de lá que vem tudo, não é? Portanto, se não houver ambiente, não há sociedade, Não há vida até, portanto, não nem é? há economia, não é? Uhum. Portanto, elas só fazem sentido se houver ambiente, e aliás, a economia só faz sentido se houver pessoas, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, eu até tenho uma figura que normalmente apresento nas minhas apresentações sobre sustentabilidade, e que demonstra isso, que é com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós normalmente mostramos que a base é de facto, são aqueles objetivos mais focados na parte ambiental, que é de lá que vem, é a água, é o solo, é a questão dos ecossistemas, os serviços de ecossistemas, é a questão dos alterações climáticas, portanto, são todas estas, o uso de recursos, portanto, porque é tudo, vem tudo da base, e depois, obviamente, temos a sociedade e a economia supostamente estará ao serviço das pessoas e das sociedades. Então, sabemos que atualmente as prioridades estão totalmente invertidas, portanto, há o primado da economia sobre tudo o resto, e o discurso que se ouve parece que se nós cuidarmos da economia, tudo o resto a seguir, digamos assim, se vai encaixar, e não é verdade. Mas, Pois, enfim, tem que ser ao contrário, não é? pronto, exatamente. Tem que Pronto, tendo ser. sempre em conta que quando queremos fazer estas transições, estas mudanças, porque se fala tanto da transição justa, não é? Não é Uhum. aqui também estar a defender rupturas muito significativas. Nós sabemos que as coisas às vezes não podem mudar significativamente de um ano para o outro, não é? Portanto, precisamos aqui de alguma progressão. Mas de facto, isto para nós é óbvio, mas eu penso que não será óbvio para todas as pessoas, é que sempre que nós perturbamos o equilíbrio dos ecossistemas, nós reduzimos as nossas possibilidades de viver bem, de viver com qualidade de vida, não é? Porque
tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nos permite viver bem, vem de facto em termos do ar, como eu dizia há pouco, do ar, da água, dos alimentos, tudo do isso. fruir dos espaços, não é? Do passear, de ver paisagens, até tudo isso tem a ver está relacionado com a componente ambiental. Claro, depois, enquanto seres relacionais, nós precisamos também de pessoas e etc, não é? Portanto, viver sozinho num oásis ou num paraíso Também não também é muito bom. não é muito bom. Pronto, para um ser humano não é muito bom. Mas sem aquela base, de facto, não conseguimos garantir esta qualidade de vida. E aquilo que nós neste momento temos e o desafio que temos em cima da mesa é esse. Há vários, não é? Um deles é esse, é que nós estamos a degradar a capacidade que o planeta tem de nos proporcionar qualidade de vida. Pronto, e portanto, e isso preocupa-nos muitíssimo. Claro E que depois sim. há aqui um outro fator também muito importante, que é, por isso é que também muitas vezes as questões sociais é importante colocá-las nestas discussões, é que os impactos, ao fim e ao cabo, as consequências daquilo que nós já estamos a fazer, as agressões que já estamos a fazer ao ambiente, as consequências não são divididas de forma equitativa por todos. Há uns que sofrem muito mais do que outros, não é? Eu gosto sempre de dar o exemplo, se nós tivemos agora estes eventos, não é? Extremos, portanto, alguma chuva, etc., Sim, aqui em Portugal, mas temos seguros, temos o Estado que apoia, o município, as instituições, isto transportado para um país, por exemplo, como Moçambique, tem um impacto social e até muito maior, económico muito superior. E claro. Moçambique contribuiu quase nada para o problema que eventualmente poderá estar na origem do agudizar destes fenómenos extremos, não é? De chuvas mais intensas, por exemplo, no caso de chuvas mais intensas, mas também podemos estar a falar de secas. E, portanto, há aqui também, ao fim e ao cabo, as questões ambientais acabam por reproduzir as desigualdades que já existem. Não é? Claro. Quem tem mais Normalmente recursos, não são os que mais contribuíram que vão sofrer com essas consequências. São os outros, exatamente, não é? É verdade. Olha, exatamente. e esta parte da entrevista é super importante e nós vamos realçar muito isto porque acho que um dos nossos objetivos com este programa é acordar as pessoas que nos ouvem para estes pormenores que afinal de contas são uns grandes pormaiores, não são, são muito mais do que pormenores. Claro. E a Zero, nós normalmente seguimos a Zero e republicamos muitas das vossas coisas porque há um leque enorme de áreas Uhum. a que a Zero vai tocando. Quer-me dizer assim rapidamente quais são as áreas? Uma é a Bom, sua? isso. Sim, mas pronto, a Zero é uma ONG de ambiente tradicional, desse ponto de vista, ou seja, nós procuramos, às vezes e nós vemos isso até a nível internacional e europeu, que trabalhamos com várias organizações, e algumas são específicas, por exemplo, só trabalham o clima, só trabalham a mobilidade, Uhum. só trabalham os resíduos, pronto. Nós somos uma ONG tradicional, porque nós procuramos trabalhar praticamente todas as áreas. Não conseguimos ter o mesmo investimento em todas, não é? Porque isto também depende às vezes dos financiamentos que conseguimos obter, mas, portanto, desde a questão da água, a questão da gestão do território, aqui também muito ligada a tudo o que tem a ver com a gestão florestal, portanto, tudo o que tem a ver com as alterações climáticas, com a energia, os resíduos, portanto, tocamos assim nestes vários aspectos, os oceanos, portanto, tentamos tocar em diferentes áreas, com diferentes intensidades. Lá está, isto também depende muito às vezes dos apoios que conseguimos Claro. angariar para poder desenvolver as nossas diferentes áreas de trabalho e algumas são mais, por exemplo, quando estamos a falar de conservação da natureza, biodiversidade, muitas vezes são áreas mais difíceis de financiar, até porque têm um conjunto de imponderáveis, não é? Por exemplo, quando nós trabalhamos, imagino, na regeneração de uma área, todo o investimento que é feito pode ser destruído, por exemplo, por um fenómeno extremo, não é? Pois. Isso não depende, não tem, ou, por exemplo, ou as plantações, isso acontece muitas vezes, não é? Porque nós investimos na plantação, vem um ano, elas até já podem estar, as árvores podem estar já a crescer um pouquinho, mas se vier um ano, por exemplo, de seca extrema, pronto, pode haver ali Ou um incêndio, ou um um temporal. incêndio, claro, nem tal, sim, exatamente, um incêndio, Claro. e portanto, é uma área de facto que tem bastantes riscos associados e não é fácil encontrar mecenas disponíveis para entenderem, não é? Para entender e apoiar nesta. E depois também são coisas que demoram tempo, não é? Uma Pois. floresta, sabe, se for uma floresta Demora muitos autóctone, anos, não é? são décadas, não é? Décadas e décadas. E, portanto, tem que haver aqui também uma componente de trabalho. E os meus colegas, por acaso, estão a trabalhar um bocadinho também a esse nível, que é trabalhar este conceito da solidariedade também intergeracional. Ou seja, nós temos que investir hoje
e os benefícios só vão ser para as gerações futuras, mas faz parte, digamos assim, da nossa. É um contrato social, se quiseres, faz parte do contrato social, não é? Nós temos de deixar também um ambiente suficientemente atraente e agradável para as gerações futuras, é a nossa obrigação. Eu gosto muito dessa visão, porque acho que deve, é para contrariar também um bocado esta ideia de que é tudo, hoje em dia é tudo muito rápido e tem que ser tudo já e para agora e descartável, não é? E esta ideia a mim faz-me todo o sentido, quer dizer, há muita coisa que não é para agora nem é para nós, mas que vale a pena contribuir para ela, não é? E acho que a vossa missão vai um bocadinho nesse sentido, pelo que eu tenho seguido e pelo que eu tenho visto, não é? Sim, 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 sem dúvida. Pelo menos Ok, tentamos. então pô, eu sei que sim, e que muitas das vezes também, às vezes nas publicações que eu vejo, há desaires, há coisas que não correm tão bem como vocês gostariam, como estava a citar o exemplo, não é? Mas vejo também que há muita resiliência e muita persistência nas pessoas que fazem parte da série, portanto, e apreciamos todos muito, muito isso. Então agora vamos passar aos químicos, não é? Ao Ok. tema que nos traz aqui hoje, que são os químicos que existem na nossa vida e que se calhar muitas pessoas ainda não perceberam onde é que eles estão. Que químicos são esses? Onde é que eles se encontram? Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? O que é que estamos a falar exatamente? Que químicos são esses? Bom, pronto, aqui a Rosário já está aqui, já tem aqui um conhecimento prévio, não é? Uma vez que já fez, já apanhou 10 horas, não é? Já esteve presente em 10 Já. horas de formação sobre o tema, portanto é um bocadinho diferente daquilo que vamos conseguir falar aqui. Mas de facto, quando nós falamos dos químicos no cotidiano e quando começamos a olhar onde é que eles estão, nós próprios somos químicos, não é? Portanto, não é? A nossa constituição é química, portanto, e tudo o que está à nossa volta são substâncias químicas. Um, Aqui a grande questão é, há muitas substâncias que são, não direi inócuas, mas quase, ou algumas são mesmo inócuas, não nos fazem mal, mas há um conjunto ainda alargado de substâncias que podem estar em bens muito diferentes, não é? Tanto que se fala muito que cada um de nós tem um cocktail específico de substâncias dentro do seu corpo, porque tem um conjunto de hábitos, de rotinas que são próprios, não é? Uhum. Cada um de nós vive numa casa específica, alimenta-se de forma específica, usa produtos, por exemplo, de higiene, e para cuidar do corpo, da pele específicos, usa detergentes específicos, usa roupas que são as suas roupas, que lava com determinados detergentes, portanto, tem móveis que podem ser determinadas constituições, a própria casa, a tinta, o soalho, portanto, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que nos rodeia pode ter aqui a presença de substâncias perigosas. E, portanto, aquilo que é importante, e é isso que nós procuramos fazer nessa iniciativa também que a Rosário também participou, é capacitar as pessoas para conseguirem identificar onde é que poderão estar as zonas mais críticas, não é? Que põem mais risco para a nossa saúde. E como é que nós nos podemos, quais são as alternativas? Ao fim e ao Pois. cabo, é identificar e depois procurar termos as alternativas. Porque é impossível viver sem eles, não é? É É impossível viver impossível, sem os sim, químicos. completamente impossível. E embora nós defendamos um mundo, não é? Um ambiente não tóxico, não é? Onde de facto nós consigamos eliminar o mais possível todas as substâncias que têm toxicidade e, portanto, que podem ser negativas para a nossa saúde e para o ambiente, o facto é que, pronto, estamos muito longe disso e por muito até que se tenha avançado ao nível da legislação europeia, porque eu também gosto, e a Rosário sabe, eu gosto muito de frisar, porque às vezes quando nós começamos a entrar nos detalhes, e nos começamos a perceber que nós podemos ter estes químicos em tantos locais diferentes do nosso dia a dia, químicos perigosos mesmo, cria-se uma certa ansiedade. E aquilo que eu normalmente gosto de dizer às pessoas é assim: pronto, de facto, não está tudo bem, mas na União Europeia é muito provavelmente ainda a zona do globo onde está um bocadinho melhor. Portanto, nós Que há temos de facto legislação, que há mais causa da legislação. legislação que nós temos em vigor, não é? Portanto, Uhum. quer o regulamento REACH, não vamos falar aqui, porque isto mas pronto, e depois as legislações que existem, para os brinquedos, para os cosméticos, para os pesticidas, pronto, há um conjunto depois para os materiais em contato com alimentos, está todo um conjunto de legislação que está pensada para tentar minimizar o impacto. Claro que não vamos estar a ter tempo para isso, mas como a Rosário sabe, e falamos disso na formação, há muitas falhas ainda e continuam a entrar no mercado várias substâncias e vários produtos com substâncias que, do nosso ponto de vista, já não deveriam estar. Portanto, nós já sabemos o suficiente para garantir que elas não deveriam estar a circular. A não ser em aquilo que normalmente se designa por usos essenciais.
Eu às vezes gosto de dar o exemplo, imaginemos que temos uma substância química que até pode ser cancerígena, por exemplo, não é? Pode ter aqui um conjunto de características, pode ser persistente, etc. Há várias características que estas substâncias podem ter, tóxicas para a reprodução, portanto, mutagénicas, há aqui várias, não é? Bioacumulativas, portanto, há várias categorias que se procura encontrar, mas imaginemos que é uma substância que é usada para evitar a corrosão dos motores dos aviões. Ou para uma outra situação qualquer, por exemplo, também fala-se muito até quando se fala agora dos PFAs, não sei se vamos ter tempo de falar sobre eles ou não, mas são os tais químicos eternos, que são usados muito em impermeabilização de Uhum. superfícies e de tecidos e etc., e que são muito usados, por exemplo, nos materiais que quem combate incêndios tem que usar, não é? Porque evitam, digamos assim, que a roupa se incendeie, portanto, são retardadores da chama, são, protegem, ao fim e ao cabo, quem está nestas situações de maior risco. Obviamente, se não temos alternativas viáveis e que garantam a segurança das pessoas e, neste caso, de bens como o avião, que normalmente também tem muitas vidas, não é? Associadas, obviamente aí podemos continuar a usar por períodos limitados para tentar encontrar então alternativas. Mas na generalidade dos casos, aquilo que nós defendemos é que estas substâncias não deveriam continuar a circular, não se deveria autorizar a sua circulação. E aqui é que nós estamos bastante mal, porque de facto há em todas as áreas, desde os têxteis aos alimentos, embora não seja uma área que nós trabalhamos muito neste projeto dos ecoembaixadores, mas também é uma área que nos preocupa, a tudo o que nós usamos, dos cosméticos, dos detergentes, portanto, tudo aquilo que nos rodeia, as tais, como eu dizia, as tintas, os equipamentos elétricos e eletrónicos, muitas vezes também têm um conjunto de substâncias perigosas, nomeadamente retardadores de chama, portanto, mas não apenas. E, portanto, há de facto um leque ainda muito alargado de substâncias que estão presentes no nosso dia a dia, não é? E que nós procuramos que as pessoas, enquanto elas não são retiradas pela via que nós defendemos, que é pela legislação, portanto, que Claro. elas sejam proibidas, não possam circular, tentamos dar aqui algumas ferramentas para que cada um de nós possa proteger-se à sua maneira, fazendo a sua própria interpretação também da informação que nós damos, não é? Adaptando-a também à sua realidade, e procurando assim evitar então estes impactos das substâncias químicas. Mas é sempre numa lógica de a pessoa adaptar à sua realidade, ao seu contexto e aquilo que lhe é possível fazer num determinado momento. Uhum. Ok. Pois, e isso é que é importante, é que cada um de nós perceba onde é que pode atuar, não é? Porque se quisermos retirar todos os químicos da nossa vida é impossível. Sim, Portanto, sim, é ficaríamos viver o melhor sem possível, ter acesso a produtos, não é? viver o melhor possível com eles. Há várias formas, não é? Mas vamos falar nisso um bocadinho mais para a frente. Vamos só detalhar um bocadinho que químicos é que encontramos no nosso dia a dia. Higiene, depois Em os. termos de setores, não é? Pronto. Bom, é assim, eu se calhar não. Já agora Susana, só uma coisa. Nesta formação dos ecoembaixadores, fala-se destas quatro áreas, vá, digamos assim, a higiene, como é que é? Os Os produtos cosméticos, cosméticos, higiene, os produtos de limpeza da casa, os os têxteis têxteis, e sim. também um bocadinho, acho que Os materiais em contacto com alimentos, os exatamente, móveis, exatamente, sim. pronto. Basicamente Mas passamos pela casa. passamos pela casa. Então, assim, muito rapidamente, vamos lá passar pela casa. Quais são Ok. eles? Quais são eles? Bom, é assim, eu se calhar não ia focar-me aqui muito em nomes, porque as pessoas, quer Ok. dizer, podemos falar do bisfenolato, podemos falar dos fetalatos, podemos Ah, falar não, os nomes não vale a PFAs, pena, não é? porque Pronto. isso é muito Mas se calhar confuso. aí as pessoas têm alguma dificuldade Mas esta formação, já agora, Susana, esta formação, diga-nos só quantas vezes é que existe por ano? A formação é é assim, gratuita? pronto. Nós temos feito, nós até agora já fizemos 7 formações, portanto são estas Ok. 5 sessões de formação. Aliás, a primeira até foram 7 sessões, depois tentámos reduzir, porque mesmo para quem frequentava era um bocadinho pesado, não é? E portanto reduzimos para 5 sessões. Mas o projeto também vai terminar agora no próximo ano. Portanto, isto normalmente também nós conseguimos fazer, exatamente porque temos financiamento, não é? Este Ah, o ok. projeto é um projeto financiado pelo programa LIFE, chama-se Life, o projeto é o Life Can Be, e cujo um dos grandes objetivos é mesmo formar, capacitar cidadãos, tanto e cidadãs para conseguirem não só protegerem-se a si, mas também protegerem outros, ou seja, poderem passar depois a mensagem, por isso é que são os eco-embaixadores. A ideia é terem a formação para depois poderem passar a mensagem para os outros. Já percebemos que não é muito fácil, não é? Que não Pois tivemos não. assim tanta transmissão a seguir quanto imaginávamos, mas a ideia do projeto é essa, é de facto dar ferramentas, não é? E temos
temos o manual, temos folhetos também que as pessoas podem usar, exatamente identificando, aliás, temos um folheto que é os 5 conselhos em cada área da casa, não é? Pronto. Uhum, uhum. Mas assim, se calhar até para ser um bocadinho mais transversal, não ir divisão a divisão, ou um aspecto que é sempre muito importante e que foi talvez das grandes surpresas também que eu tive, quer dizer, surpresas, já sabia mais ou menos, mas ainda assim, às vezes também é difícil encaixar no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, que é a necessidade de limparmos com muita regularidade a nossa casa. Ou Pois, seja, o pó das nossas casas, seja no chão, seja nos móveis, é um dos locais onde mais se acumulam as substâncias químicas que vão resultando das nossas múltiplas atividades em casa, não é? E dos produtos que usamos e etc. E, portanto, é de facto muito importante essa limpeza regular e uma limpeza preferencialmente com métodos que não levantem o pó. Portanto, aspiradores que de facto tenham filtros muito bons e que depois não não libertem para o falhem ar. ao outro lado. Obviamente, se vamos limpar o pó com pano úmido, portanto, em vez de estarmos a usar um pano seco, e muito menos aquelas coisinhas que nós vemos às vezes na Sim. televisão, que tinham umas penas e tantas pessoas limpavam o pó. Pronto, tudo isso, tudo aquilo que levanta o pó, normalmente é desaconselhado, exatamente porque se levanta o pó, ele fica mais disponível para nós inalarmos e, portanto, e essa é uma das formas de nós entrarmos, há várias, não é? Uma das digamos assim, das mais impactantes, normalmente, é a ingestão. Portanto, é nós, através de nossas, não é, dos alimentos, por exemplo, ingerimos e diretamente colocamos dentro do nosso corpo. O outro é, obviamente, por inalação, e aqui já há algumas defesas. A pele é outra, não é? Porque também a pele é uma Pois. barreira, mas nós, por exemplo, também usamos os cosméticos diretamente para penetrar na pele, não é? Se a pele não fica macia, achamos que o produto se calhar não está a funcionar bem. Ou se o Pronto, há produto não assim. cheirar muito bem, também achamos que não serve. Exatamente, pronto, isso é outros problemas, não é? Mas pronto, então de forma transversal, tanto uma limpeza regular que evite o levantar do pó. Depois, se calhar um conselho também muito prático que eu poderia dar é, particularmente em tudo, mas particularmente em tudo o que são produtos de limpeza e produtos de higiene. Higiene pessoal, portanto, estamos aqui a falar de cosméticos normalmente, não é? Hum, Que é menos é mais. ok. Portanto, ao contrário do que muitas vezes nos é vendido, nós Hum, não precisamos de tanta coisa especializada, não é? Para pois limpar a não. nossa casa, para cuidar do nosso corpo. Não precisamos de tantas coisas diferentes, e um é para o rosto, e até para os olhos, e até para. Pronto. E então nos detergentes, não é? Um é para o fogão, outro é para o forno, mas depois para as pedras da cozinha já é uma coisa, mas depois para o lava-loiça é outra, para a louça é outra. Portanto, nós não precisamos de tanta variedade. E, portanto, tendo menos produtos, também podemos investir mais na qualidade. Ok. Né? E, portanto, depois quando passarmos, eu penso que não é agora que vamos falar das soluções, mas depois quando passarmos às soluções, uma daquelas que vocês vão ouvir falar mais adiante é a questão dos rótulos ecológicos, produtos com rótulo ecológico, nomeadamente com rótulo ecológico da União Europeia, que na área dos detergentes já existe uma ampla oferta em Portugal e, portanto, as pessoas já podem utilizar. E essa acaba por ser uma forma simples. Portanto, se nós reduzirmos, quando nós estamos, por exemplo, imaginem, há aqui uma vantagem dos cosméticos face a todos os outros produtos quase, bem, tirando os alimentos, onde nós também temos uma lista de ingredientes, mas ainda assim, se aquele alimento que estamos a comprar tiver pesticidas, isso não está na lista de Pois ingredientes, não é? claro, Portanto, pois são não. os ingredientes principais. Pronto. No caso dos cosméticos, em princípio, é por isso que às vezes vemos também aquela listagem de ingredientes tão longa, tudo aquilo que está lá dentro tem que estar no rótulo, não é? E, portanto, por isso é que também existem tantas aplicações para telemóvel, que permitem às vezes perceber um bocadinho melhor o que é que está dentro de cada cosmético, e essa é uma das ferramentas também hoje em que vamos falar, porque nós temos ali a informação toda, mas muitas vezes aquela informação, quando nós olhamos para ela, é-nos muito difícil de interpretar. Porque nós não conhecemos os nomes daquelas substâncias, são muitas substâncias, com nomes muitas vezes científicos, não é? E portanto para nós não nos dão muita informação, por isso é que também é importante. E aí o que é que nós dizemos? Em princípio, quanto menos ingredientes, melhor. Não é? Isso é para os alimentos, é não é? Como agora nós vemos pão com lista, com 10 ingredientes, ou vemos pão com 3 ingredientes ou 4 ingredientes. E, portanto, tendencialmente, aquele que tem menos ingredientes será, à Será o partida, mais. terá menos aditivos, menos substâncias que não deveriam estar lá, ou que não são necessariamente necessárias. Acho que assim, tem um bocado uma repetição, mas pronto, à partida não serão tão necessárias. Pronto, e o mesmo com a questão dos cosméticos, portanto, coisas mais simples, quando nós temos acesso à lista de ingredientes, um dos conselhos, um dos cuidados que podemos seguir é este. Claro que nós podemos ter um produto que é só de dois
com dois constituintes e um deles ser extremamente perigoso, não é? Mas em princípio não, porque não vai para o mercado com essas características. Mas, por isso é que nós dizemos, pronto, em geral, normalmente será sempre melhor ter produtos também com menos ingredientes, vá, digamos assim, não é? E na Pronto. alimentação a mesma coisa, não é? Na Sim, sim, alimentação. normalmente são a mesma coisa, portanto, tudo o que for, quanto menos processado for, melhor. Portanto, quando temos o processamento, acaba sendo muitas vezes, muitos dos produtos que nós compramos têm aditivos para dar cor, para a conservação, pronto, para permitir, por exemplo, que não se desenvolvam outro tipo de micro-organismos. Portanto, há um conjunto de. É por isso que havia, aliás, a DECO tinha um livro cheio de ES, não é? Os ES, os famosos Sim. ES, na altura que toda a gente andava atrás dos ES para identificar os ES. Agora, entretanto, eles já metem outros nomes, que é para nós não conseguirmos identificar os ES pelo número, mas só pelo nome. Está um bocadinho mais difícil. Mas são imensos, não é? São imensos que podem ser usados em imensas situações. E, portanto, aqui a ideia é, quanto menos ingredientes tivermos, a partir de menor o risco de termos também algumas destas substâncias que são perigosas. Pronto, assim de cosméticos, detergentes, pronto, diria que se calhar estamos mais ou menos, os conselhos básicos, não é? Básicos, Seriam sim. esses. Se pensarmos na questão dos têxteis, por exemplo, aí também menos é mais, e aí tentarmos comprar com maior qualidade, E menos preferencialmente quantidade. menos Mais quantidade, né? qualidade e menos Qualidade, quantidade. exatamente. Portanto, é sempre a mesma lógica, ao fim e ao cabo, é É, temos menos, mas temos com maior qualidade, que é para também não temos que andar sempre a comprar, porque depois nós estamos aqui a olhar, e esse é o projeto, centra-se muito naqueles que são os químicos que vão andar à nossa volta, portanto, a peça que nós compramos, por exemplo, não é? Mas cada peça que é feita, que é vendida, que é colocada no mercado, tem para trás um lastro que nós não vemos, de utilização de químicos. Aliás, a indústria têxtil é das indústrias que mais químicos utiliza, até há quem diga, depois há vários números, não é? Pronto, que para produzir 1 quilo de roupa, quase fiz 1 quilo de substâncias químicas, ao longo das várias fases do processo, desde a fibra até depois a tecelagem, até pronto, aos vários momentos até nós chegarmos, não é? Até no transporte se utilizam químicos para garantir, portanto, que não há desenvolvimento de fungos, etc., em termos durante aquela fase final. Pronto, portanto, há aqui, de facto, um setor de grande impacto, e, portanto, quanto menos nós comprarmos, também, não só para nós no imediato, mas no conjunto, digamos assim, para todos nós, no mundo, não é? Vamos estar também aqui a dar um contributo menor. Um, porque também Depois, há aqui a evitar. questão do ambiente, não é? Porque se nós estamos a comprar coisas que vêm de muito longe, há também ainda mais o transporte, os barcos, ou Claro. os aviões, ou o que for, tudo isso também contribui para piorar. Claro, 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 claro. Para além do fabrico, há também a questão do transporte, obviamente, não é? E agora temos uma outra questão, Rosário, portanto, se calhar podemos falar aqui também, que é o facto de as pessoas estarem a comprar cada vez mais, portanto, aqui na Europa é uma tendência, não é? Não é só em Portugal, cada vez mais em que eles chamam os marketplaces, que são de fora da Europa. Exato. Portanto, são aqueles online, não é? Aqueles quase centros comerciais online, onde nós vamos comprar tudo e mais alguma coisa, inclusive cosméticos, mas muito têxtil, muitos produtos eletrónicos, etc., e que entram no mercado europeu sem cumprir a legislação europeia. Portanto, é um facto que a legislação europeia tem muitos buracos, não é? Tipo queijinho suíço, mas, de facto, ainda assim, é que tem menos buracos. É o queijinho mais denso que existe. E, portanto, se nós estamos a comprar coisas que vêm de países e que não estão preparados, portanto, não há, neste momento, a obrigatoriedade desses marketplaces de garantir que se estão a vender para a Europa, então tem que cumprir com a legislação europeia. Isso está a ser trabalhado, mas ainda não está a ser implementado. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que todas as análises que estão a ser feitas a produtos que vêm destes marketplaces internacionais demonstram que contêm muito mais substâncias perigosas e muitas vezes contêm substâncias que já estão mesmo proibidas no espaço europeu. Portanto, essencialmente, nós estamos a trazer para dentro da Europa substâncias que já estavam proibidas e das quais nós já estávamos protegidos. Um, e, portanto, aquilo que nós normalmente aconselhamos é, não, de facto, não comprar fora da Europa. Eu sei que as pessoas às vezes olham muito para a questão do preço, mas, portanto, de facto, muitas das pessoas que compram não é por questões não é porque não tenham dinheiro para comprar na Europa, é porque de facto é barato, está lá, tem toda aquela imagem, fazem, pronto, o marketing muito bem trabalhado, toda aquela imagem de compro como um bilionário que vai tocar aqui, não é? Sim. Alguns pontos do nosso cérebro que aparentemente gosta do consumo, mas que de facto nós temos que combater, porque também temos que pensar uma outra coisa, que é, quando nós estamos a comprar um produto mais barato, em princípio, o que vai acontecer
ele é mais barato, tanto quando vem de fora, é mais barato porquê? Porque não teve também muitas vezes que integrar os cuidados ambientais, nem os cuidados sociais que um produto feito na Europa tem que integrar. E, portanto, quando nós estamos a comprar um produto, nós não estamos apenas a comprar um produto, também estamos ao fim e ao cabo, a passar uma informação ao mercado, não é? Gosta sempre de falar do mercado, e à sociedade sobre o que é que nós estamos disponíveis para apoiar. O nosso dinheiro serve para apoiar o quê? Serve para apoiar a exploração do trabalho? Serve para apoiar a poluição? Ou serve para, de facto, premiar aquelas empresas que já estão a fazer mais? Porque mesmo as empresas, as pessoas vão muitas vezes dizer, mas aquelas empresas que muitas empresas europeias fabricam na Ásia, e é verdade, e é verdade. Só que estas empresas têm cadernos de de encargos para serem cumpridas pelos seus fornecedores e, portanto, e fazem muitas análises para garantir, de facto, os produtos que entram no mercado estão. Portanto, tudo isto tem um custo. Garantir que, de facto, um produto chega ao mercado a cumprir legislação ambiental e legislação social tem custos associados e, portanto, um produto não pode ter o mesmo custo quando integra estas preocupações e quando não integra. E, portanto, nós não nos podemos, do nosso ponto de vista, não é? É importante também, tentando fazer estes tais pontos, não é apenas ambiental, não é? Mas ter aqui uma intervenção social um bocadinho mais alargada, um pensamento um pouco mais alargado e integrado. Quando nós compramos, o ato de comprar é há quem diga que é um ato político, não é? Pronto, e de certa forma é, não é? Nós dizemos quem é que estamos a apoiar. É por isso que nós também defendemos, às vezes, o consumo de produtos locais, etc., também porque aí Claro. demonstra quem é que nós estamos a apoiar, não é? Ou os produtos nacionais, ou produtos europeus, pronto, o que seja. Porque se nós queremos também premiar ou reconhecer o esforço, e porque todos nós gostamos de ter os ordenados a aumentar, não é? E gostamos de saber que há a legislação ambiental que as empresas têm que cumprir para garantir que há menos impactos, etc. Mas como digo, isto tem custos e, portanto, nós temos que perceber que se calhar mais vale ter menos, mas aquilo que aquilo em que estamos a comprar dá para nós, pela qualidade, mas também dá para outros, para garantir o tal trabalho digno e o cuidar do ambiente, do que temos três ou quatro peças em vez de uma, mas depois não estamos a depauperar e a dificultar também o trabalho daqueles que querem fazer melhor, não é? Pronto. Exato. Portanto, agora desta Todo o questão do, sentido. do, do têxtil é de facto uma questão muito importante. A baixa qualidade, e a contaminação que entra, digamos assim, no mercado europeu fruto desta importação. Isto é para o têxtil, por exemplo, não consigo compreender pessoalmente, também se calhar por causa do conhecimento, há tantos anos de trabalhar nos químicos, para mim é difícil perceber como é que alguém consegue comprar cosméticos ou medicamentos neste tipo de marketplaces. É não ter a noção do que é que são as regulamentações europeias e do que é que muitas vezes são as regulamentações nos países onde aqueles produtos estão a ser produzidos. Portanto, Exato. eu aconselharia mesmo esta cautela, não é? Para se protegerem, Claro. mesmo se para proteger a economia, nem as empresas europeias já estão a investir, pronto, pelo menos para se protegerem a si próprias, não é? E à sua família, porque às vezes as pessoas compram coisas para crianças, brinquedos, e portanto, mais vale menos, os brinquedos é outra, não é? Mais vale menos, mas de melhor qualidade. E talvez deixar só aqui um apontamento em relação aos brinquedos pronto, que custa-me sempre dizer, mas que também falámos disso no curso, que é tenham atenção aos brinquedos muito antigos, não é? Porque às vezes as pessoas gostam de guardar os brinquedos para dar aos seus netos ou aos seus filhos, pronto. E de facto o que tem acontecido é que na Europa a legislação sobre brinquedos tem melhorado muito, portanto tem havido sucessivas revisões, há um conjunto de substâncias que neste momento não podem estar nos brinquedos e que há uns anos atrás estavam, e portanto é daquelas áreas onde nós aconselhamos alguma cautela, precisamente se estivermos a falar de brinquedos muito antigos, com mais de 10 anos, não é? Pronto. Particularmente se estivermos a falar daquele que é o grupo mais vulnerável entre as crianças, que são os mais pequenos, portanto, bebés Pequeninos. até aos 3 anos, portanto, não são, mas ainda assim, quer dizer, as crianças são consideradas grupo vulnerável até a adolescência, não é? Pronto, porque são de facto são organismos em desenvolvimento e, portanto, há fases, a vulnerabilidade acontece em várias fases, mas de facto a infância, não é? Portanto, a gestação e a infância, a primeira e depois a segunda e até a adolescência, até depois por causa do desenvolvimento hormonal, são de facto áreas críticas em termos de portanto, ter aqui este cuidado também nos brinquedos, nos produtos que se compram, até bom, e depois já iria falar de outra coisa da legislação, das limitações da legislação. Nós sabemos que as crianças não se cingem apenas aos brinquedos, que são brinquedos, não é? Exato. Brincam com muitas outras coisas, mas pronto, não temos tempo se calhar para isto aqui. Tudo damos muitas voltas, mas vamos sempre parar à mesma coisa. Consciência para escolher o que é melhor e o que é melhor para todos, para nós, para a família, para quem nos rodeia, não é? É aumentar um Sim. bocadinho este conhecimento para depois também poder escolher.
melhor. Sim, 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 escolher em consciência, exatamente, Rosário. É Exatamente. mesmo isso que eu sei que para muitas pessoas o ato de consumo é um ato muito imediato, não é? Aham. Não é muito pensado, mas é uma das ferramentas mais eficazes que temos à nossa mão. É O essa eficácia, marketing mas usa pronto. muito isso, não é? Da compra por impulso, não é? O marketing hoje em dia, como é muito acelerado, ou compras agora, ou já não vais ter esta promoção, ou já vais Sim, ter não sei claro, o quê, claro. e Já só há então, três, ou já só há dois, e se não comprar exatamente, já só há agora já não dois. vai ter. Pronto. Então, Susana, estamos-nos a aproximar muito rapidamente. Eu já sabia que isto ia ser assim, porque as conversas fluem e ainda bem que fluem. Só queria um bocadinho falar de então como é que nós nos podemos proteger. Eu sei que já falámos dos ingredientes, mas depois há os rótulos também, não é? Que nos Sim, dão sim, alguma sim. garantia. Como é que Pronto. podemos fazer isso no nosso dia a dia, pronto, sem querer fazer uma grande revolução, porque as vidas também não permitem de repente mudar tudo, não é? Portanto, como é que Claro. podemos fazer? Assim, de Bom, uma forma mais portanto, eu prática. digo, se calhar recapitulando, uma das formas mais óbvias de nós nos protegermos é então termos menos coisas, não é? Se Hum. tivermos menos coisas em casa, também logo por aí temos maior facilidade. A questão dos rótulos ecológicos, nós aqui não temos os exemplos, mas bom, se procurarem a informação na internet como rótulo, Depois posso publicar, eu ok, posso publicar pronto, o rótulo programa. ecológico da União Europeia é um Ok. deles, mas há mais, mas pronto, esse é, e na parte, portanto, nem todas as categorias de produtos têm este rótulo, ao fim e ao cabo, nem sempre há produtos com rótulo ecológico em todas as diferentes categorias de produto, melhor dizendo, mas particularmente na questão dos detergentes, que é um produto onde nós não temos acesso à lista de ingredientes e, portanto, não é fácil navegar e perceber muitas vezes. Procurar detergentes com rótulo ecológico da União Europeia dá logo uma garantia muito. Porque o rótulo ecológico da União Europeia não é apenas sobre químicos. Aqui estamos a falar sobre químicos, portanto Uhum. serve, mas não é só sobre químicos, é sobre energia, é sobre a água, é sobre todo um conjunto de impactos daquele produto, portanto é quase uma análise de ciclo de vida, não é? E aquilo que o rótulo garante é que aquele produto, para a sua categoria, portanto, garante a mesma eficácia, quer que seja, para lavar, para desengordurar, o que seja, mas com muito menos impacto ambiental. Entre esses impactos estão as substâncias químicas, portanto, há muitas substâncias que estão proibidas já de serem utilizadas em produtos com o rótulo ecológico europeu e que ainda continuam a ser usadas noutros produtos convencionais. Portanto, e os preços são bastante acessíveis, portanto, não é aquela ideia de, mas se eu vou comprar um produto com o rótulo ecológico, bom, vou gastar o dobro ou o triplo. Não é verdade, em muitos casos isso não acontece, e lá está. Mesmo que seja um bocadinho mais caro, nós, se comprarmos menos coisas, tivermos menos detergentes, não precisa, não proliferarmos, não é, a quantidade de detergentes diferentes em casa, também podemos ir. Depois também muitas receitas, eu devo confessar que Caseiras. pronto, que não faço receitas, portanto, uso os produtos com rótulo ecológico, mas há quem faça receitas em casa, desde a lavagem da máquina, até da máquina da roupa, até às limpezas das casas de banho, das cozinhas, de tudo. Portanto, também há muitas receitas hoje em dia na internet, então, quem tiver paciência pode experimentar, e tempo, não é? Paciência e tempo, pode Sim. experimentar e pronto, e pode ser que resulte bem. No caso dos cosméticos, o que é que nós aconselhamos? Porque de facto, como eu vos disse, nós temos acesso aos ingredientes, mas não conseguimos perceber o que é que lá está, ou quais é que são perigosos, não são, etc. Portanto, o melhor é usar uma aplicação para telemóvel, que é bastante relevante para a realidade portuguesa, é uma aplicação francesa, mas que é muito relevante para a realidade portuguesa, que é a INCI Beauty. INCI Beauty, portanto, Beauty, Beauty. Incy Beauty é uma aplicação que vos permite ter acesso, ou nos permite ter acesso, à classificação de grande parte dos cosméticos que estão no mercado português e conseguimos perceber o que é que tem aquela pontuação. Porque eles depois mostram-nos na lista de ingredientes quais é que têm quais são amarelos, quais são laranjas, quais são vermelhos. Dá para nós percebermos o que é que ali está e podemos fazer escolhas. E o mais interessante, não sei se o Rosário teve essa experiência, mas temos tido essa experiência em muitos formandos que fazem esta formação e começam a utilizar em C-Beauty, é que, neste caso, muitas vezes o preço e a marca têm muito pouco a ver com a presença de substâncias químicas É verdade. perigosas e, É portanto, verdade. estamos a falar normalmente de substâncias que estão autorizadas, atenção, não é? Mas que, pelas suas características, aquilo já estão identificadas, não deveriam constar, não deveriam ser utilizadas praticamente em cosméticos, normalmente estão pensados para penetrar na pele, para entrar na nossa, não é? No nosso corpo. Pronto. Portanto, esse acaba por ser uma ferramenta importante e que nos ajuda bastante aqui em termos de encontrar os maus. Também na parte, eu não falamos aqui muito, mas uma área que também falamos no curso é a questão dos materiais de construção,
Uhum. E nos materiais de construção também já há muitos, por exemplo, em tintas, vernizes, portanto, às vezes tem aquela parcela de materiais de construção que normalmente tem muitas substâncias perigosas, não é? Também há com o rótulo ecológico da União Europeia e com outros rótulos, não é? O Blue Angel ou o Nordic Swan, portanto, e é também às vezes uma questão de procurarmos nas empresas maiores, muitas vezes já estão várias marcas portuguesas também, que já têm o rótulo ecológico e, portanto, também nesta parte do it yourself, não é? Da parte mais das reparações em casa, destas um, pequenas e grandes remodelações que possamos querer fazer, também se pode procurar ter aqui este cuidado, não é? Depois, arejar muito bem a casa, isto é aquele, há bocado falei de limpar o pó, esqueci de falar da questão do arejamento, que é fundamental para nós, portanto, nós devemos arejar a casa todos os dias, bastante tempo, claro que no inverno temos de ter cuidado e por causa da questão da eficiência energética, portanto, arejar quando está mais quente, no verão quando está mais fresco, pronto, isso também já se sabe, não é? Ahm, Pronto, eu diria que se calhar. E depois não falamos aqui muitos materiais em contacto com alimentos, tenho que dar aqui um Pois não. toquezinho sobre isso, não é? Então vamos lá. Pronto, porque Estamos é quase a uma área que acabar, falamos mas acho que muito, isso é importante também. Os materiais de exato, que contacto com os alimentos. portanto, evitar tudo o que são materiais em plástico, particularmente não aquecer nada em plástico, mesmo que diga que pode ser aquecido, portanto, à luz do princípio da precaução, aquilo que nós aconselhamos é não aquecer, tem precisamente estamos a falar de alimentos, portanto, tudo o que for, ao fim e ao cabo, a migração de substâncias do material em contato com o alimento para o alimento acontece normalmente quando há calor, gordura, acidez, fricção. Não é? Pronto, são normalmente aqueles momentos em que pode haver ali uma maior libertação. E depois há materiais em contato com alimentos que são mais suscetíveis a deixarem que haja migração de substâncias. O plástico é um deles. Atualmente, muitas vezes o plástico, principalmente na parte da comida rápida, está a ser substituído por outro tipo de embalagens, nomeadamente ou de papel, mas nunca podem ser só papel ou outras fibras, pronto, supostamente compostáveis, mas nunca podem ser só papel, portanto, das duas uma, ou tem um coatingzinho, portanto, uma camadinha de plástico, ou então têm substâncias químicas, nomeadamente, podem conter os tais químicos eternos, os PFAs que nós falamos, não é? E, portanto, por isso é que nós dizemos que em qualquer um destes materiais, sendo plástico ou papel ou estas outras novas embalagens compostáveis, etc., ou bio, ou qualquer coisa que muitas vezes aí aparecem, aquilo que nós aconselhamos é nunca aquecer comida naquelas embalagens, portanto, ter Ok. apenas o mínimo de tempo possível. Se vai aquecer, passa para um prato de cerâmica o tradicional, não é preciso ter nada especial. Portanto, usar aquilo que é os materiais reutilizáveis que nós usamos há muitos anos, que são mais seguros, não é? E, portanto, isso se for para o forno, obviamente aí podemos usar, mas aí também não podemos usar nem o plástico, nem o papel, mas normalmente é mais para o micro-ondas e, portanto, nesse caso, o ideal é mudar para cerâmica e, pronto, e aquecer na cerâmica. Também ter o cuidado. Não sei, estamos a chegar ao fim, não é? Ia só falar das panelas Sim, e sim, sim. das Tá frigideiras. tudo bem, está tudo bem. Pode falar porque isso também é importante. Os Pronto. antiaderentes, É, etc. exatamente, os materiais antiaderentes. Normalmente, os materiais antiaderentes que nós usamos na nossa cozinha resultam, não é? A antiaderência resulta, às vezes, da utilização dos tais PFAs, os tais químicos eternos, não é? Que estão neste momento considerados como dos químicos muito perigosos, aliás, uma proposta de restrição total do grupo a nível europeu. E são materiais, os PFAs são uma família muito alargada de substâncias que têm uma enorme utilização em várias finalidades, mas que não se degradam uma vez chegando ao ambiente, portanto, eles perduram no tempo e, portanto, por isso é que chamam-se os químicos eternos, eles Externos. perduram no tempo, não é? Pronto, e por isso é Uhum. que se procura evitar, portanto, no caso de evitar a sua utilização, também no caso das frigideiras antiaderentes, das panelas, etc., portanto, tudo aquilo, usem o mínimo indispensável, como nestes materiais antiaderentes, portanto, o aço inoxidável continua a ser dos melhores materiais para usar, portanto, não é o único, mas é dos melhores, portanto, não é preciso inventar nada, já existe. Um, e depois é assim, se tem de facto estes equipamentos na cozinha com estes coatings, portanto, com estas camadas antiaderentes, podem continuar a usar, tendo o cuidado de, se começar a ficar raspado, não é? Portanto, se começar a perder ali a uniformidade daquela camada, aí sim começa a ser perigoso. Portanto, se tem uma frigideira nova, cuja camada pronto, não é, de impermeabilização ali
de antiaderência está bem, não é? Está boa, está completa, não apresenta um risco desde que nós não aqueçamos a frigideira sem nada. Pronto, normalmente também quando pomos a frigideira ao lume, pomos sempre qualquer coisa, nem que Não. seja um bocadinho de gordura ou que seja ou um alimento. Não devemos aquecer muito sem nada, sem nenhum alimento. E principalmente ter sempre o cuidado de não, se começar a ficar raspado, então aí tem que se pôr de lado. Portanto, aí o importante é mesmo uma grande. E se as pessoas forem ler, mesmo novas marcas começam a surgir a dizer nós não usamos PFAs, vão ver que os conceitos são sempre os mesmos. Estão a usar ali um coating, estão a usar ali umas camadas, e o que normalmente o que eles dizem sempre é o mesmo: é lavar com sabão um pouco agressivo, lavar sempre só com uma Não esponja de forma esfregar. suave, não esfregar, não raspar, porque de facto é quando aquelas camadas começam a ficar danificadas, começa a haver um maior risco de libertação, e, portanto, não deitem já tudo fora, não é isso que nós queremos aconselhar Não. às pessoas, mas tenham muito cuidado na utilização e, dentro do possível, procurem fazer a transição para, em várias utilizações, não especificamente agora só para a questão das frigideiras e dos tachos, mas para materiais normais, como o aço inoxidável, ou para o vidro, que são materiais que são Vidro, claro. extraordinários pronto, pela sua resistência, são recicláveis ad eterno, não é? Ao contrário do plástico e do papel, que vão perdendo qualidade a cada reciclagem, e portanto, e do ponto de vista da segurança, não é? Da migração de substâncias, são materiais quase inertes, praticamente inertes, e portanto não comunicam. Uma coisa, um ácido num vidro não comunica praticamente, não é? Se for um ácido Não, dentro de um plástico, comunica com o plástico. claro. Tem a ver com os materiais, com as características dos materiais. Peço desculpa, Rosário, já sei que já está. Não, está tudo bem. Nós dois não falámos muito da questão da saúde, que eu também achava que era muito importante, mas isto Sim. dá pano para mangas. Eu deixo já aqui um convite à Susana, que é voltar mais com o tema de se calhar dos PFAs e da saúde, enfim, vamos Ok, pensar nisso, porque acho ok. que há muita coisa ainda para dizer sobre este tema. E penso também pelas pessoas que me rodeiam, que eu conheço, a maior parte delas estão muito a leste, sem Uhum. ofensa nenhuma, destes temas e de que realmente podemos mudar alguma coisa. Só ia pedir à Susana uma mensagenzinha para deixar aqui aos nossos seguidores sobre, enfim, a nossa relação com os químicos e o que é que isto nos pode trazer. Eu se Obras e calhar graças. voltava a tocar naquele aspecto que eu já tinha referido, Rosário, que é o menos é mais, porque nós tivermos menos coisas, pensarmos um bocadinho melhor naquilo que compramos, não é? Acabamos por conseguir ter, lá está, podemos investir em maior qualidade, e acabamos por ter quase mais, quase, até mesmo para o nosso cérebro é mais descansado, não temos que lidar com tantas coisas, escolher tantos detergentes ou tanta roupa ou o que seja, não é? Portanto, às vezes com a simplificação podem, em algumas circunstâncias, ser muito positivas. Portanto, esta ideia do menos é mais, aquela ideia de temos que andar sempre a comprar, não é isso que não é isso que nos vai fazer sentir melhor. As pessoas às vezes compram por impulso, não é? Por aquela lógica de eu só, aliás, o marketing usa muito isso, não é? Aquela Uhum. ideia de se comprar isto vai ser mais qualquer É coisa, vai. felicidade momentânea, mas depois passa. É, exatamente, pronto. E esse não é o caminho mais interessante, e portanto, de facto, o menos é mais, se calhar era o conselho que eu dava aqui, porque acaba por ser uma forma de nos protegermos sem termos que andar com grandes preocupações, não é? Se comprarmos menos com maior qualidade, acabamos por ter menos químicos à nossa volta, temos menos coisas também. Muito bem, muito obrigada, Susana, mais uma vez por este bocadinho que passámos aqui. Foi uma conversa super interessante e havemos de voltar, concorda? Concordo, agradeço imenso. Gosto sempre de agradecer a quem tem paciência para nos ouvir, não é? E para nos ajudar também a partilhar esta mensagem e a Para sair um bocadinho da espalhar. bolha. Nós andamos um Aham, bocadinho, às vezes, numa bolha muito às específica das vezes. pessoas que já nos seguem, que já nos conhecem, e, portanto, são sempre oportunidades como esta também ajudam-nos um bocadinho a chegar, se calhar, a públicos que não Espalhar estamos mais, não é? Espalhar mais. familiarizados, não é? Ok, Sim. é isso. Portanto, muito Obrigada, obrigada. Susana, beijinhos, até à próxima. Beijinhos, tudo bom para E si. para vocês, até à próxima semana. Obrigada.